A gente tem ilhas dentro do SUS que são maravilhosas, que são bem melhores que as coisas. Essa era a minha próxima pergunta. O que tem de legal pra caralho no SUS em relação às paradas do mundo? Tem muita coisa. Olha, nós somos o sistema que mais faz transplante de órgãos no mundo público. Todo transplante de órgão é SUS. Coração, pulmão, córnea, rim. Então nós estamos tudo ali dentro. Isso é uma malha aérea o dia inteiro voando, colocando isso na mão. Além da gente pegar o órgão, trazer, colocar, fazer, a gente dá todo o suporte de todas as medicações e, acredite, bem, de custo super elevado. O sistema de vacinação do SUS é considerado no mundo inteiro um parâmetro de excelência. Nós somos bons para vacinar. É que agora não compraram a vacina. Você pode... É foda, né? Ah, meu amigo, você pode ter uma Ferrari. Se você não botar gasolina, você vai ficar olhando pra ela. Fala, cara, sabe esse carro aqui? Bonito, hein? Lindo, anda 280. Só que vamos dar uma volta, pô, só tem 5 pra botar 1 litro, só vai entrar na garagem. Aí não dá. Sim. Mas é um... Ou 5 não dá botar 1 litro, não. Tem que ser 6. 800 ml, então. Chorinho. Mas enfim... o SUS é bom. Nós Vacina, temos transplante, tabagismo, cigarro. Essa parada aqui. Essa parada aí. Nós começamos com 41% da população fumava quando o SUS começou a fazer a política antitabagista. Nós estamos com 9% da população tabagista e quando a gente baixar de 5%, a gente vai ser o primeiro país tabaco-free do mundo e o SUS é quem está levando o Brasil nessa direção. É uma constelação de políticas. Isso reduziu o câncer de pulmão. Isso é um exemplo de medida preventiva feita pelo SUS com alcance de grande par. Dá para medir que as pessoas de fato estão parando de fumar pelas doenças que não estão aparecendo? Sim. É o indicador. Você fala, cara, se a gente fizer isso daqui, se o cara está dizendo, se não, isso vai diminuir tanto, você aposta e vai medindo. É um gráfico. Tá. Você fala, opa, tô melhor aqui porque... É um conjunto de coisas. Isso é legal que você está falando, porque eu já ouvi de algum outro político aí falando que do lance do cigarro que está diminuindo e tal, e a gente sempre levanta, mas e o contrabando? Mas o contrabandeado, ele também causa câncer. E se a gente tem o câncer diminuindo, então de fato está funcionando. Está funcionando, mas isso é um fenômeno global também. Fumava-se muito mais antigamente do que fuma hoje. Sim. Só que aqui você teve... Mas era, na minha adolescência, na minha juventude, você ia em, por exemplo, baile, festa. Hoje ninguém mais vai em baile, né? Eu ia em baile. Tem o baile funk, né? Eu ia em baile de debutante, aquela coisa. Amostra grátis. Mesmo? Vinha 4 cigarros numa caixinha era propaganda da indústria. Então você estava ali na fila para entrar. Passava normalmente uma menina, uma pessoa, mostra grátis para todo mundo. Essa é a melhor propaganda. Aí você entrava lá dentro, o cara falava, e tá o fósforo junto, tá? Assim mesmo você pegar um menino de 14, 15 anos com uma amostra grátis, querendo impressionar, todo mundo fumava. Fudeu, né? Propagandas maravilhosas na televisão, propaganda de 2 minutos, filme, Marlboro. Até criança em propaganda fumando, né? Criança em propaganda, todos os filmes, todas as novelas, das 6, das 7, das 8, o galão, todo mundo fumava, esportista fumava, todo mundo fumava. Era um lifestyle. E aí começou um movimento mundial para diminuir, para baixar a pilha daquilo ali. O Emerson Fittipaldi, campeão do mundo. McLaren, Marlboro lá. Mas eu acho esse número de 9%, não sei, eu tenho a sensação que é mais que 9% do que fuma. É porque você tá num nicho. Que muita gente fuma, né? Pode ser. Que muita gente fuma e faixa etária, né? Porque a tendência é você concentrar numa fase. Depois, muita gente que vai passando tempo vai parando de fumar. Sim. É raro uma pessoa começar a fumar aos 40 anos. Eu acordei hoje, vou começar a fumar hoje. Verdade, né? verdade. O cara começa a fumar 18, 20, 15, 16. Cada um tem 14. sua história. Mas era muito comum. A parte de dentição no SUS é muito forte, a odontologia. Vocês talvez não tenham visto a quantidade de... O Brasil era o país dos banguelas. A gente não tinha dente, porque a gente nunca preveniu cárie dentária e nunca tratou.
muita gente não sabia nem o que era uma escova de dentes. Foi um trabalho de base nos últimos 40 anos, que hoje você vai lá no meio rural, vai na escola, tá lá o menininho aprendendo, que é uma coisa que para você se fala assim, pô, não é possível que isso seja um problema. Um problema. E é um problemaço. Então o SUS, durante 10, 15 anos, colocando prótese em todo mundo, que o cara tem direito a sorrir, né? Nesse mundo de imagem, né? Emprego, autoestima, tudo. Eu acho que nisso daí tem um dedo, tem uma mão forte do SUS. A parte de... Aqui em São Paulo tem muito centro de excelência. O INCOR de São Paulo, o Luci Montoro de reabilitação, o SUS dentro de todas as universidades. Você sabe que a USP tem 1.200 patentes de coisas. Tem uma patente de um remédio que foi financiado com recursos também do SUS, que é o principal item de receita de todas aquelas descobertas. Então, o que o SUS investe em pesquisa retroalimenta. O Butantan está aí fazendo a vacina e a Fiocruz, as duas são custeadas pelo SUS. Entendi. Todo o sistema de água, essa garrafinha d'água que você está tomando aí, SUS. Todo o rango que você comeu teve que ser fiscalizado. A fiscalização, a procedência, a dosagem, se tem agrotóxico demais, se tem de menos, SUS. E o direito dessas patentes... E a gente, às vezes, fica no SUS olhando mais aquela coisa emblemática. Pô, fui na emergência, tava um caos, a gente no chão... Mas o sistema é muito grande, é gigantesco. Pra mim o SUS, quando eu pensava em... O meu terror era ir pro Salgado Filho, lá no Meia, no Rio de Janeiro. E ele virou propaganda de plano de saúde muito tempo, que o cara falava assim, compra esse plano de saúde, senão você vai pro SUS, né? É o Salgado Filho. Mas ele tá melhorando, tá melhorando. O SUS já foi muito menos forte, ele tá ficando cada vez mais forte. Ele vai se impor como o lance sistema. desse que você falou aí, desse trabalho de base, que foi iniciado há, sei lá, décadas atrás, eu acho que, foi feito décadas atrás o caminho certo. Que era começar um bagulho de base, que não dá voto, silencioso. Mas ele vai criar uma sociedade mais forte. É o que eu sinto falta na educação. Eu também. Sabe? Acho que a educação, de todas as nossas políticas, da quantidade de recursos que a gente coloca, é a que mais tinha que devolver mais, porque é onde a gente vai quitar essa dívida social absurda que nós herdamos aí, né? Desse tempo todo. Principalmente via educação. Ela é uma avenida de saída desses programas de pobreza. Ela é a principal avenida de saída. O único jeito do cara ganhar dinheiro é ele ser educado. Ele ser educado, né? Quando você vê que o cara nasceu no Bolsa Família, viveu no Bolsa Família, casou, botou a família dele, você está perpetuando porque você não criou um caminho, um canal. Dentro da educação, você tem as correlatas, pega esporte. Quanta gente no mundo sai através do esporte? O Brasil não tem uma política agressiva de esporte que anda junto com a educação. Nossos campeões olímpicos aí estão tendo que fazer... Vaquinha. Não só vaquinha, ou vendendo pizza, tá ligado? Tô vendo. E nós fizemos uma Olimpíada, né? Era para ter um legado. A chance de um menino de Cuiabá, de qualquer cidade aí do Brasil, de São Luís, de disputar a Olimpíada de 2030, ele sendo bom hoje em algum esporte, é quase zero, porque... Não vai. Uma dúvida que eu tenho dessa questão das vacinas, da vacina não, mas dos remédios que a Fiocruz junto com o Butantan produz. É o governo é o SUS que financia, certo? E então essas patentes elas são de direito público, ou seja, a gente é dono? A gente lucra com isso? O Brasil lucra com isso? O Brasil tem algumas coisas que ele lucra e tem coisas que o Brasil fez e colocou à disposição da humanidade. Legal. Que não tem... Mas seria legal a gente poder lucrar, patente, pros gringos, tá ligado? Vender pra ele umas patentes. Você pega, vacina de febre amarela, que é uma doença de país pobre, né? De bioma, né? De mosquito, na Amazônia, tropical. Não é doença de país de hemisfério norte, que tem gelo. O mosquito lá congela. Sim. Então, a Fiocruz é a única produtora da vacina. E a gente coloca um preço super baixo para poder vacinar a África, vacinar a América Central, porque são países pobres, não tem condição. Agora, há necessidade do Brasil se antenar numa coisa, que nós apanhamos, todo mundo apanhou. O mundo inteiro começou a comprar tudo da China, né? Mais barato. O chinês, ele coloca aqui em São Paulo, se ele põe uma máscara,
essa máscarazinha que a gente está usando descartável, ele põe por 6 centavos a máscara bem aqui em São Paulo. Se vocês falam, cara, vamos abrir uma fábrica de máscara, bom negócio, né? O Brasil está comprando da China, pô, vamos fazer aqui. A nossa máscara a gente vai colocar a 12 centavos. Vai ser o dobro do preço da chinesa, que vai ser feita lá e vem de navio, sei lá como é que vem para chegar aqui. E esse é o nosso mínimo. O que acontece? O mundo inteiro foi comprar na China. Quando deu o início dessa pandemia, o que a China fez? Opa, vou fechar a exportação, porque agora eu estou precisando para mim. Cara, acabou máscara no mundo. Nós chegamos perigosamente aqui a ficar com 0 de máscara. Aí você fala assim, rapaz, não é só máscara, é a máscara, é a luva que o médico usa, aquele shield, o gorro. Tudo eles fazem. E eu, na época, eu estava no ministério e o pessoal continua tendo apendicite, continua nascendo criança. e cadê a máscara? Aí você fala, usa de pano. Não tem mais lavanderia hospitalar. Então, o mundo agora está discutindo o seguinte, não dá para todo mundo colocar as fichas só lá. Então, tem que ter outros fornecedores. O Brasil tem tudo para assumir 25%, 30% dessa produção que está lá para abastecer as Américas, os Estados Unidos, porque não dá para colocar as fichas todas num país só. Do mesmo jeito que foi esse vírus, pode amanhã ou depois ser um outro problema que se você não conseguir tirar de lá, você é dominado. Agulha, seringa, bobagem. Esse cabinho aqui, ó. Sim. É verdade. O que você está falando é que estrategicamente o país ele não pode depender de certos insumos para os outros. Algumas coisas você vai falar assim, cara, até uma questão de soberania, peraí. Então a gente não pode ficar nessa dependência tecnológica que a gente está em saúde. A gente manda dinheiro para pagar para os gringos algo em torno de 38 bilhões de dólares em saúde. Só saúde, os comprimidinhos. É igual você pegar a produção de soja, que o Brasil fala, pô, nós somos uma potência, o agro. Então você pega todo soja de Mato Grosso do Sul, metade do Paraná, queima isso tudo para trazer ressonância, tomografia, comprimido. Coisa que podia estar sendo fabricada aqui. A gente não estudou a tecnologia. A gente não se apropriou disso. E tem um campo enorme. Pessoal que está em universidade, pessoal que está estudando, pessoal de biomédicas e tal, precisa ter agora a política que fala assim, cara, vamos, investidores, venham, existe uma decisão da gente ter nosso PAC. Aqueles respiradores, a gente não podia abrir. A gente não podia abrir leito de CTI porque não tinha respirador. Não tinha. Você tinha que pedir para a China. Mas depois passou a ser um problema de pessoal também, não passou? Pessoal, claro. Porque aí é uma coisa circunstancial. Não tem país no mundo que está preparado para falar assim, tinha 10 mil médicos intensivistas de CTI, agora deu uma doença aí, precisa de 100 mil just in time. Todo mundo improvisou, mesmo os sistemas mais organizados, colocou médicos com menos experiência para ser tutorados por outros, porque usar todo mundo ao mesmo tempo, ninguém se prepara para uma situação de exceção Sim. da exceção, né? Isso daí acontece, um vírus com essa característica desse daí, de 100 em 100 anos. Então, mas a humanidade vai ter que ficar mais esperta, porque foi pega de calça curta meio geral, né, cara? Foi uma correria, uma briga. Era país tomando máscara do outro, desviando avião. Tô ligado. O avião tá pra decolar, o cara chega ali e negocia pra mudar a rota do troço. Se bobear, muda o avião. Agora calcula se eu ia estar dentro de um avião desse. Já probabilidade zero. Já pensou, tu tá lá, tu olha pra fora, tem um cara de paletó conversando com... Falando, o negócio é o seguinte, nós vamos deixar umas máscaras na Birmânia ali antes de ir pra... quero ver me embarcar numa dela. Nem ferrando. Cara, mas